Porque Jesus disse que ele virá como um ladrão. E às vezes nós nos acomodamos porque está frio, porque está chovendo, porque está muito quente, está muito calor. E se Jesus voltar? Nós devemos estar preparados, né? Dia e noite e dia. Amém? E convido os irmãos para nós meditarmos na palavra do Senhor, no livro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6, do versículo 3 ao 5. Diz assim: Então Josué fez... Perdão, irmãos, capítulo 6, a partir do versículo 3. Vós, todos os homens de guerra, rodeai a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodeais a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Agora nós vamos no 5. Tocando-se longamente as trombetas e ouvindo voz o sonido dela, todo o povo dará um grande brado. Então o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Agora nós vamos lá no versículo 20. Gritou o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada um qual em frente de si, e a tomaram. Amém? Então, aqui, nós aprendemos que tem que ter obediência, e obediência a um líder, porque o Josué era o líder. Como nós devemos obedecer o nosso pastor, que é um líder, mas nós temos que orar também pelos líderes, porque os líderes podem muito conduzir para o bem ou para o mal. Então, a Bíblia é uma referência, é um manual de instrução para nossas vidas. Então, Josué era um homem de Deus, muito usado por Deus, e temente e obediente a Deus. Então, Deus mandou, aqui vocês podem ler, que essas pessoas foram separadas, foram os valentes de Josué, que foi para essa batalha. Então, em obediência, o pastor já até ministrou aqui, eles ficaram 7 dias sem falar. E deram as 7 voltas em obediência à cidade. No 7º dia, na 7ª volta, eles deram um grito. Você já pensou que grande grito de brado? Foi um grito de guerra.
Mas o poder veio de Deus para fazer o muro cair. É o poder de Deus que opera. Então, nós servimos a Deus, obedecemos a Deus, obedecemos nosso pastor, nosso líder, devemos orar por ele todo momento, por ele, pela família dele que está aqui na frente. Nós somos representantes de Deus hoje nas nossas vidas. E graças a Deus pela sua vida, pastora Adelso. Graças a Deus pela sua família. Nós damos graças a Deus porque Deus trouxe o Senhor para nos ensinar a chegar mais perto de Deus. E então esses homens creram e obedeceram. E Deus operou, porque Deus só opera na obediência. Sem obediência, Deus não opera. Agora nós vamos ver Hebreus 11, 6. É palavra, irmãos. O crente tem que ler Bíblia, o povo tem que ler Bíblia. Quiser chegar a Deus, tem que ler Bíblia. É a palavra. Hebreus 11, 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então é promessa de Deus. Nós nos achegamos a Deus porque cremos que ele existe. E quando nós nos achegamos, ele é um pai bem presente. Não tem amor que se compara com o amor de Deus. Não tem amor igual o amor do Senhor por nós, todos. Ele nos amou de tal maneira que ele enviou o Filho dele para morrer por nós, lá na cruz do Calvário. Então, que amor é esse? Qual de nós daria o seu filho para morrer por alguém? Pensamos nisso. Porque o maior amor de um pai, de uma mãe, é um filho. Quer agradar um pai, uma mãe, trata bem os filhos. Então, Deus fez isso por nós. Então, nós cremos que ele existe, que ele nos ama. Então, por esse amor, nós temos que nos disciplinar diante e debaixo da mão potente do Senhor. Porque ele nos recompensa quando fazemos, quando buscamos ele. Ele é fiel. Ele agrada de quem o busca. Então, ele é um pai presente, um pai que ama, um pai que está disposto. Para ele não tem dia, não tem noite, não tem hora, não tem lugar. O melhor lugar para se estar é na presença do Senhor. Aqui na igreja, nós nos reunimos para estarmos em comunhão com os irmãos em obediência a Deus, porque ele falou, não deixai-vos de congregar, como é costume de muitos. Então, tudo é na obediência. Em Efésios 3, 20, está escrito assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Irmãos, nós temos que saber que o poder de Deus opera pelo nosso intermédio. Por isso que nós temos que levar uma vida de santidade. E para ter uma vida de santidade, nós temos que renunciar. Tem que ter renúncia. Tem que brigar com a nossa própria carne, com a nossa vontade, com o nosso eu. Para que o poder de Deus opera pelo nosso intermédio. Então, nós temos que levar a nossa fé à altura da palavra de Deus para que ela cumpra nas nossas vidas e pelo nosso intermédio.
porque Jesus está sentado à destra de Deus, Pai. Mas toda a autoridade Ele passou para nós. Em Mateus 21, diz assim: Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiveres fé e não duvidares, não somente fareis o que foi feito à figueira, porque Jesus passou e amaldiçoou a figueira. E Pedro, que eu era o mais ágil, eu acho, e acho que Deus já tinha aberto bem os olhos do Pedro, porque ele era o que mais falava, o que mais comentava. Então, Pedro, no outro dia, pela manhã, quando Jesus foi procurar a fruta lá na figueira e não tinha, ele amaldiçoou ela. No outro dia, pela manhã, Pedro passou: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou. Aí ele respondeu: Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidares, não somente farás o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disser: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Então, o que você disser vai acontecer, mas mediante a palavra de Deus. Você tem que orar a palavra, crer na promessa e falar. Você vai falar, mas nós temos que vigiar a palavra que sai da nossa boca. Então, você orando, você vai colocar as suas necessidades na presença do Senhor. É necessidade? Ele vai cumprir. Mas se for para glória dele, ele vai trazer. Ele vai trazer para cumprir o que ele prometeu. Porque Deus em Cristo Jesus supre todas as nossas necessidades. Não é para vangloriar. Não é para ostentar alguém. Não é para destruir você ou os outros. É para ser bênção e o nome do Senhor ser glorificado. Tudo é para a glória de Deus. Por isso que o crente dá glória a Deus. Porque é muito bom dar glória a Deus. Sentir a presença dEle. O cuidado dEle, porque Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. É muito bom viver na dependência do Senhor como criança. Em Lucas 5, 18, 20 e 25 diz assim: vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam trazê-lo e pô-lo diante de Jesus. Não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas baixaram no leito e até o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: homem, estão perdoados seus pecados. No 24, ele diz assim, a parte B do versículo: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Isso é muito forte. Se o homem tivesse falado para Jesus, respondido: Senhor, você não está vendo que eu me trouxeram num leito, eu estou aqui paralítico, eu não posso andar. Vocês acham que tinha acontecido alguma coisa? Você
Vocês acham que tinha acontecido alguma coisa? Então, é mediante a fé, ao que crê, recebe. O paralítico levantou, tomou o leito dele e foi para casa. Então, a gente vai lendo a palavra do Senhor e muitas vezes nós atrapalhamos Deus trabalhar, porque nós ficamos com o diagnóstico do médico. O médico falou que é incurável. Então vai ficar lá olhando, eu vou morrer mesmo. O médico fala, gente, o paralítico andou, pegou o leito. Sabe quanto tempo, a Bíblia não relata quanto tempo ele estava paralítico, mas Jesus olhou a fé de todos ali em conjunto, de quem trouxeram, de quem não mediram esforço para subir no telhado. Já pensou se os amigos tivessem falado assim, não, é muito difícil. Ó, a multidão, como é que a gente vai chegar com ele lá para colocar nos pés de Jesus, perto de Jesus? Então, olha, para você receber uma bênção, você tem que passar, muitas vezes, até por luta, por obstáculos. Nós não sabemos o que nós temos que passar ou fazer, nós só temos que crer e ter fé, pôr a fé em ação, para receber de Deus. Porque o paralítico andou, ele tomou o leito dele e foi para casa. A Bíblia relata. Ele não questionou. Porque em Hebreus 11:1 está escrito assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós andamos por fé e não pelo que nós vemos. Nós temos que crer e ter fé. Então, orar, crer, pedir e receber. Você orou, você creu, você pediu, creu, já recebeu, fica em paz. Glorifica a Deus até que chega até você. Irmãos, eu tenho inúmeros testemunhos na minha vida. Então, eu conheço esse Deus pelo qual eu estou falando dele. Eu conheço esse Deus que faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Porque muitas vezes nós oramos pelas pessoas, elas não recebem porque elas não têm a fé para receber. Então, muitas vezes, a gente tem até que descer do patamar da nossa fé para pular na fé da pessoa, para que ela alcance a bênção. Obrigada, irmão. Deus abençoe. Então, nós sabemos que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E as coisas que não se veem, nós temos que trazer ela do espiritual para o natural, porque em Deus, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Está escrito em Efésios, Ele já nos abençoou com todas sortes de bênção, espiritual e material. Nós não temos porque não pedimos. E às vezes quando pedimos mal. Então por isso que nós dependemos do Espírito Santo de Deus para nos ensinar, orar como convém e pedir da maneira certa. Em Marcos 10:17, diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Temos que nos ajustar. Nós temos que nos ajustar na altura da palavra de Deus para nós receber. Então eu vou pôr
vou usar a palavra, o que Jesus prometeu, o que está escrito. Ela tem que ser o meu alicerce para eu chegar até o trono de Deus e pedir para Ele. E eu vou chegar através do nome de Jesus. Senhor, porque Jesus diz, tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos dará. E crede que recebeis. Tudo está em Mateus 21, 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebeis. Amém, minha irmã? Deus te abençoe. Crê que recebeis. Então, você faz a sua oração, não fica duvidando, será que Deus me ouviu? Ele diz que ouve. Ele não é um Deus que não ouve, ele é o Deus vivo, todo-poderoso, o Senhor dos exércitos. Ele não é um Deus um pai ruim, ele é cheio de amor, de graça, de misericórdia. Então, nós temos que saber que tudo quanto nós pedimos é pela nossa necessidade, é pela glória de Deus, nós recebemos. Queremos saúde? Nós pedimos, confiamos e recebemos. Vamos deixar de tomar medicamento se o médico passou? Não. Vamos apresentar o medicamento ao Senhor. Senhor, esse medicamento aqui, o médico passou, mas eu creio no Senhor, que a virtude do Senhor seja derramada sobre esse medicamento e ele faça a cura que eu preciso. Mas eu necessito do seu poder para ser curado. Precisamos de algo material, é necessidade, Deus vai dar. Ele dá o alimento, o pão de cada dia, ele diz que nós somos mais valorosos para ele do que os passarinhos, do que os lírios do campo, para nós não vivermos ansiosos pelo que vai comer, pelo que vai vestir. Então, ele sabe do que nós necessitamos, mas ele quer ouvir a nossa voz. Pedimos a ele e ele nos dá. Ele nos dá emprego, ele nos dá saúde, ele nos dá condições de trabalhar, mas é tudo para a glória dele. Cada dia trabalhado, vamos dar graças a Deus. Pelo alimento, graças a Deus. Porque tem tantas pessoas que não conhecem o valor que elas têm. A gente tem que ter misericórdia das pessoas que não sabem que elas foram compradas lá na cruz do Calvário pelo valor do sangue de Jesus, que o mundo inteiro não pode pagar uma alma. Então tem muita gente que fala, fulano não vale nada. É terrível ouvir essa palavra, porque nós sabemos que tem valor sim. Para Deus, todos nós temos valor impagável. Impagável. Quem pode pagar o valor de uma alma? Só Jesus pagou. E Deus diz que o prazer dele é que ninguém se perca e que todos se salvem. E para nós ser salvo é só pela graça do Senhor Jesus. É ele que entra no nosso coração e faz a mudança. Ele transforma. Eu gosto muito de um hino antigo, acho que o pastor conhece ele, Oliveira Brava, parece o nome dele. Não, é Jambuzeiro Bravo. Você gosta do pastor? Olá! E eu me comparo àquele hino. Porque eu era um jambuzeiro bravo. Mas Jesus me amou. Ele entrou no meu coração de tal maneira que ele fez uma transformação. Ele me colocou enxertada na videira. Eu falo para ele, Senhor, nunca permita que eu me afaste de ti.
Senhor, se eu tiver de me afastar do Senhor, se não me deixa cair, me leva para a glória, me leva para casa. É o que eu mais quero, porque não tem nada que compare o amor de Jesus na minha vida. O que Deus tem feito por mim, pela minha família. Então, e é o bem mais precioso que Deus me deu aqui, é a minha família. E Deus tem abençoado, Deus tem dado graça. Lutas tem, mas Ele diz, tem bom ânimo, eu venci o mundo. E eu espero nessa palavra. Nada é maior do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Medite na palavra do Senhor. Amém? Pastor, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?